Deus criou, Deus disse: haja luz, haja separação entre terra seca e águas, haja animais selvagens, haja animais domésticos, mas só o referente ao homem ele disse: venha, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia. E do pó da terra ele faz esse homem e ele sopra o fôlego de vida. E o pecado do homem, ele afasta o homem de Deus, mas Deus fala: eu ainda amo o homem. Deus olha para você, olha para o seu pecado, ele fala assim: eu ainda te amo. Pode ser muito sujo, mas ele ainda te ama. Aleluia. E é por isso que ele envia Jesus. Jesus desce do céu, se despe da sua glória, se esvazia da sua glória e se torna homem como eu e você, para que eu e você pudéssemos nos achegar a Deus, para que o caminho fosse aberto, para que o véu fosse rasgado, ele derramou o sangue dele, para purificar o meu e o seu pecado, para nos lavar da nossa imundície, para nos lavar do nosso pecado, para que novamente nós pudéssemos nos achegar a Ele, para que nós novamente pudéssemos ter comunhão com Ele. E Ele ama o mundo de tal maneira, uma maneira tão grande que não tem como explicar. Não existia uma palavra que pudesse dizer qual era o tamanho do amor de Deus. Por isso que diz de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus nessa noite? Aleluia. Você crê que Ele é aquele que te traz a vida? Aleluia. Em Romanos 5, versículo 6 a 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, aleluia, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Jesus morreu por você não era porque você era bom. Jesus Cristo não morreu por você porque você era melhor. Jesus Cristo morreu por você porque você era pecador. Jesus Cristo morreu por mim porque eu era pecadora. E se Ele não morresse, eu não teria comunhão com o Pai. Se Ele não morresse, eu não poderia me achegar a Deus. Aleluia. E aí o versículo diz assim: pode ser que pelo bom alguém se anime de morrer. Nós temos aí o surto na China do coronavírus. Todo mundo só fala nisso. Pensa que o cientista que vai descobrir a cura para o coronavírus, ele está com um problema de coração seríssimo e ele precisa do seu coração. É o seu coração. Se você sabe que se você der o seu coração para ele, você não vive mais. Alguém aqui daria o seu coração para quem vai descobrir a cura para essa doença? Não, porque poderia até ser que alguém se animasse de morrer por um bom, mas ninguém se animou. Mas Jesus morreu por você, você sendo pecador. Aleluia. Jesus morreu por você, Ele olhando para o seu erro, Ele morreu por você assim mesmo. E Ele te chama essa noite: vinde benditos de meu Pai. Vem para Jesus. E Ele te chama para te reconciliar com Deus. Aleluia. E Ele te chama para te tirar do pecado. Aleluia. O Salmo, acho que 40 fala que Deus se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro, e tirou-me de um tremedal de lama e pôs os meus pés sobre uma rocha. E é isso que Jesus faz conosco nesta noite. Ele nos tira da lama do pecado e nos coloca sobre a rocha que é Jesus. Aleluia. Deus te tira da lama do pecado e te coloca firmado os seus pés naquele que te ama e te salva. Aleluia. E Ele te chamou para que você não peque mais. Aleluia. E Ele te amou de tal maneira para que você não peque mais, para que a comunhão dele seja restabelecida com você.
Quando Ele vem e nos resgata, Ele nos tira da lama, do poço de perdição, e Ele requer que abandonemos o pecado. Deus nos resgata da escravidão do pecado para vivermos livres do pecado. Aqui no capítulo 6 de Romanos, versículo 1 e 2 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, aleluia, tendo vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, aleluia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, aleluia, eterna em Cristo Jesus, aleluia, nosso Senhor. Glória a Deus. Nós temos o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a justificação por meio do sangue de Jesus, aleluia. E aí o que nós fazemos com isso? Ele morreu por você, pagou o preço pelo seu pecado, para te reconciliar com Ele, para que você não seja mais escravo do pecado. Agora cabe a você abandonar o pecado e se achegar a Deus. Aleluia. O que nós fazemos com o sacrifício de Jesus? Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós somos gratos, nós buscamos mais intimidade com Ele, nós buscamos a santificação diariamente, ou nós permanecemos no pecado porque Deus nos perdoa e Ele nos ama. Aquele que entende o amor de Deus, ele não permanece no pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele não permanece no pecado. Aquele que ama Deus, ele se afasta do pecado, porque ele entende que aquele sangue foi muito caro para você desperdiçar ele. Em Hebreus 10, 26 diz que se vivermos deliberadamente no pecado, ou seja, propositalmente, sabendo que é errado eu continuo fazendo, não resta mais sacrifício pelo pecado, só a expectativa de horrível juízo e fogo vingador. É inegável o amor de Deus pelo homem, mas também é inegável a sua justiça em relação àqueles que negam e abandonam Jesus, para viverem nos seus próprios caminhos, na sua própria cobiça, na sua própria concupiscência. Deus, Ele te ama, mas Ele te chama para viver uma vida nova, aleluia, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida na presença de Deus. Glória. Eu quero que o amor de Deus é pela sua vida, e que não importa o tamanho do seu pecado, que Deus, Ele está aqui para te perdoar nesta noite. Aleluia. De repente você está aqui nessa noite e pensa assim: eu conheço Jesus, eu conheço o amor de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu já fui crente, ou eu estou frio aqui na igreja por causa do meu pecado. Então não há mais chance para mim porque eu conhecia Deus e eu pequei de novo. Eu quero dizer para você que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluia. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. O sangue de Jesus, Ele não te lava uma vez só não. Ele te lava se for necessário de novo. Se você se arrepender, Ele te lava de novo. Em Provérbios 24:16 diz: se o justo cair, Deus o levantará. Aleluia.
Você não é justo pela sua justiça, você é justo porque Jesus Aleluia. te justificou lá na Glória a cruz. Deus. Porque o sangue dele te justifica. Quando Deus olha para você, ele te vê como justificado pelo sangue de Jesus. Então, se você pecou e você há chance de arrependimento para você, confesse o seu pecado para Deus, porque Ele te perdoa. Aleluia. Ele te perdoa. Mas talvez você, como eu, um dia eu pensava assim. Eu me converti, eu tinha 13 anos, eu pensava assim, eu sou boazinha, eu me converti com 13 anos. Eu fui pra balada, não usei droga, não matei ninguém. Então eu sou boazinha, eu sou menos pecadora do que o outro. Só que pouco pecador ou muito pecador é pecador. Aleluia. E eu não seria aceita diante de Deus da mesma forma. Você não fez as coisas erradas que os homens condenam. Mas o pecado de Adão está sobre a sua vida. E você depende de Jesus para ser salvo. Aleluia. Tanto quanto aqueles que cometeram pecados que os homens repudiam. Ou talvez você seja ao contrário, você se sente tão sujo, que você não vê esperança para você, que você não se sente digno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ele morreu não porque você e eu éramos dignos ou merecedores. Ele morreu para nos chamar de volta. Aleluia. Aleluia. Sua vida pode estar assim. Você vai confessar o seu pecado para Deus e você vai ficar assim. Tá sujo ainda, não tá? Mas Deus, ele vai fazer você ficar assim. Glória a Deus, aleluia. Oh, Glória. glória. Oh, Deus. Tu és fiel, Jesus. Tu és poderoso, Pai. É assim que o sangue de Jesus faz com você. Aleluia. Você pode estar muito sujo. Oh, glória. Talvez os homens te condenam, talvez a tua família te condena, talvez os teus amigos se afastaram de você, mas o sangue de Jesus, ele te purifica. Glória a O Deus. sangue de Jesus, ele te lava. O sangue de Jesus, ele te santifica. Aleluia. Para te reconciliar com Deus. Aleluia. Para te fazer nova criatura. Oh, glória. Para fazer que você tenha comunhão com Deus. Aleluia. E Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as Glória a Deus. sábias. Ele escolhe as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Aleluia. Para que diante dele todos os homens reconheçam que o Deus que te chama é o Deus que te transforma. Aleluia. É o Deus que muda a sua vida. Oh, É o Deus glória. que muda a sua existência. Aleluia. É o Deus que muda a sua história. E Ele vai te transformar nesta noite. Aleluia. Basta você abrir o seu coração e receber Ele. Aleluia. Basta você crer que o sangue dele, que o sacrifício dele é suficiente para pagar o seu passado. Aleluia. Que o sangue dele é suficiente para você. Aleluia. Que o amor dele é suficiente para você. Glória. Se coloque de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Pense em como você tem vivido até aqui. Qual sentimento está dentro do seu coração agora? Como você está se sentindo? Como você vê o seu pecado? Como você pensa que está a sua vida? Pense. Como você se sente em relação ao que Deus fez por você? Porque foi grande a dor que Ele sentiu naquela cruz. Foi muito maior que a dor que você sentiu. A dor que Ele sentiu lá na cruz foi muito maior do que o que fizeram com você. Talvez você sofra pelo que fizeram com você quando você ainda era uma criança e não sabia nem se defender. Talvez você sofra e você não perdoe porque doeu demais. Mas
mas Ele te perdoa. Então libere essa pessoa.